Pessoal, eu me chamo Lucas Pereira, sou docente na Universidade Federal do Vale do Rio São Francisco. Hoje eu vou apresentar uma aplicação sobre matrizes na computação gráfica. Muita gente idealiza que as matrizes elas não servem para quase nada, mas a matriz ela é muito mais ampla do que parece. Isso vai ser um fator fundamental para a gente entender a aplicação dela no dia a dia. Bem, a computação gráfica é um dos assuntos que mais vai se aplicar à matriz, matematicamente falando. Só que, claro, esse resultado final para a gente não vai ser uma matriz. Sendo assim, esse resultado ele vai ser uma visualização, ou seja, uma imagem que ela vai poder ser uma imagem 3D, jogos, entre outras aplicações. Só que nesse caso, se a gente parar para pensar, analisar uma figura que a gente possa identificar. Vou mostrar como um exemplo aqui, logo em seguida. A gente tem que, todos já ouviram falar, eu acho que em Call of Duty. Bem, aqui a gente tem um GIF que a gente pode analisar uma das cenas mais marcantes na missão 48. Bom, se prestarem com bastante atenção, você pode perceber que essa imagem, ela se parece muito com uma imagem 3D. Mas o que vocês estão vendo é uma imagem renderizada com modelos 3D. Então existe essa diferença. Imagens de duas dimensões. E a principal técnica para renderizar essas imagens é conhecida como rasterização. Bem, a rasterização vai ser uma tarefa que busca converter as imagens vetoriais como curvas funcionais em uma imagem. Isso é claro, vai ser possível através da interligação dos pontos no objeto. Bem, através disso, a ideia básica foi aplicar esse algoritmo que eu vou explicar mais um pouquinho à frente. Vamos passar. O algoritmo do pintor. E o algoritmo do pintor vai explicar justamente isso, que vai ser a ideia de buscar soluções e tirar justamente essas travações. O desenvolvimento e planejamento de ideias, ele vai se dar justamente a partir dessa interligação dos pontos posições para efetivar melhor essa imagem e ser processada. Bom, os objetos mais afastados terminando no objeto mais próximo. Quando a gente imagina que tem três eixos coordenados em um objeto 3D como esse, junto com seus três eixos, a gente pode começar a pensar em posição. O objeto mais afastado terminando no objeto mais próximo, essa ideia vai se dar basicamente a partir da ideia básica do algoritmo do pintor, que esse objetivo seria o quê? Pintar o objeto ou o cenário do mais distante para o mais próximo, com o pintor fazendo um retrato. Bom, isso a gente já pode analisar o seguinte caso. Nessa figura, na imagem de renderização, a gente vai ter um plano cartesiano, que vai ser x, y e z. Bom, a gente vai analisar essa figura e juntamente com os seus três eixos coordenados, a gente pode começar a pensar em posição, que foi justamente o que eu falei anteriormente. E cada ponto desse objeto vai ter uma posição no espaço. E isso que a gente pode pensar. Como, por exemplo, a posição do espaço, do ponto dela, que vai ser qualquer parte do desenho ou do corpo do objeto, que vai ser uma coordenada x, y e z. A gente tem o cálculo de algoritmo para renderização da imagem. O que acontece? A gente vai colocar, como eu expliquei, as três coordenadas x, y e z no plano cartesiano. Aqui, como é uma programação, a gente vai efetivar esse algoritmo da melhor maneira possível. Bem, a ideia principal aqui vai ser justamente fazer o quê? A gente vai calcular a tela x, y posição de algum ponto dado, algum ponto 3D no espaço. Só que eu vou querer o quê? Eu vou querer projetar esse ponto 3D na tela 2D, que é justamente isso. A gente acha que é uma imagem 3D, mas justamente a gente está vendo uma imagem 2D na tela. Assim, a ideia básica aqui seria justamente encontrar essa posição da tela, só que antes disso a gente tem que analisar as transformações e a coordenadas, no caso, as homogêneas, que já vai retratar justamente um ponto no espaço, que vai ser posicionar em relação à câmera usando a matriz modelo. A gente vai ter que projetar ortograficamente ou em perspectiva usando essa matriz de projeção. E a gente vai aplicar essa transformação justamente para ter essa visualização para colocar ela na tela. Bom, e para essa renderização, a gente tem aqui o algoritmo para matriz de projeção ortográfica,
O que vai acontecer aqui? A gente tem que representar essa figura como eu falei. No caso vai ser um objeto tridimensional em superfície plana. Isso vai ser o modo de transmitir as suas características com precisão e demonstrar a sua verdadeira grandeza. Nesse caso a gente vai projetar algo geometricamente com pontos da superfície e vai identificar esses melhores pontos justamente para ter uma melhor qualidade da imagem e retratá-la em tela. Vocês podem ver na imagem, a matriz coluna seria da forma x, y, z e 1. O componente final vai ser y, w, e um fator escala que para vetores é zero. Isso a gente vai ter o efeito que a gente não pode traduzir os vetores, o que é matematicamente correto. Mas nós vamos falar sobre justamente os pontos. Bom, as transformações homogêneas vão ser matrizes 4x4, usadas porque elas vão permitir que a tradução ela seja representada como uma multiplicação de matriz ao invés de uma adição, que isso aí já vai ser agradável e rapidamente calculado em videocard. Tem que FOV vai ser o que? Um comando, que vai ser o campo de divisão, vai ser π dividido por 4 radianos e vai ser um bom valor. Tem um aspect, que vai ser a proporção da altura para a largura, e tem o zener e zfa, que vai ser usado para recortar e outro nisso. Bom, a gente vai ter aqui agora a matriz que vai ser gerada, que é a coluna maior, e vai ser relatada pelo seguinte código acima, que foi justamente o que eu expliquei anteriormente, que vai ser os comandos FOV, aspect, zener e zfar. Bom, chegando nessa matriz que vai ser gerada pela coluna maior, a gente sabe que, como eu falei, vai ser uma matriz 4x4, e após o resultado final a gente vai ter a dada visualização da imagem. Bom, para essa renderização, a gente sabe que a computação gráfica foi um dos fatores que mais cresceu, foi uma das ideias que mais cresceu durante esse percorrer do tempo. E se a gente pensar, mas qual é a ideia principal da computação gráfica nessa aplicação no dia a dia? Bom, a computação gráfica ela já vai vir basicamente junto com essa parte da renderização que eu falei anteriormente, que vai ser o que? A gente buscar os principais pontos e intercalar esses pontos para uma melhor visualização da imagem. Essa renderização já vai buscar solucionar esse problema, juntamente com o algoritmo do pintor, que é o que? A gente pegar os principais pontos específicos e integrar aquela imagem no plano cartesiano, gerando assim, a gente não vai ter os travamentos, não vai ter bugs e todo tipo de problema que a gente encontra muitas vezes na computação gráfica. Então essa renderização ela já vai ajudar a solucionar esse problema. Bom, é isso. Qualquer coisa, estou aqui à disposição de todos para atender as dúvidas. Obrigado a todos.